começar a falar? Eu sou... Então, como que a gente pode começar a se defender, não sei se a palavra é se defender, mas preparar para essa mudança, né? A mudança, ela sempre acontece na vida da gente. Não tem nada que Deus criou que não esteja mudando. Então está sempre mudando. Então a gente passa um tempo num ponto da vida da gente, que eu vou chamar de A, não é isso? Mas a gente sabe que mais cedo ou mais tarde nós temos que ir para B. Porque o abecedário divino é infinito, mas é sempre de A para B, né? Saindo de um tipo de consciência, né, um tipo de sentimento, de pensamento, de ações do tipo A para o tipo B, que é sempre maior, é sempre evoluindo. Os momentos de transições nós chamamos que são momentos críticos. Por quê? Crítico vem da palavra crise, né? Crise significa o quê? Mudança inevitável, né? Romper com velhos hábitos, se contrariar nos velhos hábitos para fazer novos hábitos, novas maneiras de sentir, de pensar e de agir. Então eu costumo dizer, tudo bem, eu saí de A e a minha proposta é chegar a B. Só que enquanto eu não chego a B, eu estou numa situação que eu chamo de não A, não B. Faz sentido? E isso gera muita angústia, porque tudo aquilo que ele sabia que era real, que era verdadeiro, que era pleno e absoluto, vai sendo questionado. E tem que ser questionado. Não porque seja errado, porque não nos serve mais. Então, a arte da evolução espiritual é a arte de se contrariar. Por isso que a gente fala do sacrifício, né? Sacrifício significa o ofício que me torna melhor, né? Que me torna santo. É diferente de sacrilégio, né? As coisas que eu faço que alejam o que é santo, né? Então, o sacrifício é tudo que eu faço, e uma dessas coisas é me contrariar, buscando me melhorar. Não é assim? Quando eu estudava na faculdade de medicina, os meus colegas, logo no primeiro ano, reclamavam: nossa, tem que ficar aqui o dia inteiro, de segunda a sábado. Aí eu perguntava: se vocês não estivessem aqui, vocês estariam fazendo o quê? Né? Eles falaram: eu estava na praia, ou eu estava bebendo, ou eu estava brincando, eu estava viajando. Eu falei: então por que vocês não vão? Né? O que te prende aqui? Não, se a gente não vier aqui, a gente não vai se tornar médico, nós não vamos aprender a ser médico. Eu falei: então tá bom, esse é o sacrifício. É o ofício que torna você melhor, você optou por isso. Então a gente assume todas as contrariedades, e realmente tem um período em que você tem que acostumar com o que é ficar o dia inteiro comprometido com alguma coisa. E ainda quando chega em casa tem que estudar. Não pode nem dormir. Aí você fala assim: mas com os anos vai melhorando. Não, só vai piorando. Porque chega em uma época que você não consegue nem mais dormir. Eu não ia para casa muitas vezes, porque eu sabia que eu ia dormir e não ia estudar. Eu me escondia na sala de aula, para os vigias ir embora. Aí eu ficava com eu e meu colega estudando. Porque se eu fosse para casa, eu tinha certeza que é televisão, né, sofá, não é? E a gente não ia estudar. E tinha provas pesadas na época. Mas no quinto ano melhora. Não. Aí vem um plantão, né, que você já emenda um plantão no outro. Aí entra às 8 horas na enfermaria, já fica direto para o plantão que começa às 19, aí sai às 7 horas da manhã, aí entra às 8 na enfermaria. E em alguns momentos, eu lembro na época que as pessoas perguntavam: você almoçou hoje? Eu falei: olha, eu lembro que eu almocei, mas eu não sei se foi hoje. Eu lembro que eu parei, eu estava comendo, mas não lembro mais quando foi que eu comi. Mas a gente aceita isso, porque a gente tem uma meta. E a nossa meta, a gente fez uma escolha. E aí é que entra uma coisa muito interessante em relação ao Espiritismo, que a gente fala do livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? Eu tenho o direito de escolher. Tá bom, escolher o quê? O que eu quero fazer. Para quê? Você quer fazer o quê para quê? Eu quero chegar no ponto B. Então olha que interessante, né? A nossa meta é chegar até Deus, não é isso? Então o livre-arbítrio é a liberdade de escolher os meios de chegar até Deus, mas não qual é a finalidade nossa. Nós não temos direito de escolher a nossa finalidade, é os meios, né? E aí então a gente vai buscar meios para nesse não A, não B, eu não me perder. E o que é se perder?
Você nunca vai deixar de chegar até Deus, mas você pode se perder no caminho, não é isso? Alongar o processo de chegar até lá. E aí que vem então a nossa pergunta: qual é a importância das casas espíritas? Não é só a casa espírita. Em qualquer lugar que se fala do Cristo, em casa espírita se fala do Cristo, né? Que dá uma diretriz, uma boa vontade tão grande de servir e de ir nesse caminho, que a nossa fé se torna inabalável. Nós espíritas precisamos raciocinar a fé. Mas tem gente que tem fé e não pensa, ele simplesmente vive a fé. Ele não pergunta por quê, nem para quê, nem onde, mas está indo. E cada um vai no seu caminho, escolhendo o seu caminho, já que a finalidade nós não temos escolha. Okay? Por isso que se fala de justiça divina, que quando a gente ouve justiça divina, a gente fica com aquela sensação de que Deus está assim: te peguei, vai para o inferno. Não, te peguei, agora você vai para o céu. Né? Não, isso não é. Deus não é um delegado que fica fazendo cariação com as suas criaturas. Ele é um criador que olha para essa criatura e diz assim: puxa, vamos ver agora qual é a próxima etapa de aprendizado na sua evolução espiritual, que vai te ajustando às leis de amor, que são as minhas leis. Justiça divina significa isso. O que eu estou precisando fazer para me ajustar cada vez mais às leis de Deus? Isso é justiça divina. Não é te peguei, né? Não é condenação. E aí eu peguei aí uma coisa muito interessante que todo mundo fala hoje em dia de nova ordem mundial, que é necessário e que é mais ou menos essa bagunça que nós estamos vendo no planeta, né? Sabe quando você decide arrumar seu guarda-roupa, aí você começa a colocar tudo em cima da cama, você fala assim: meu Deus, é o caos, não é? Porque aí você começa a ver coisas: nossa, isso aqui eu não uso mais, isso aqui nunca serviu em mim, isso aqui nunca usei, isso aqui já era para ter dado faz 2 anos, isso aqui apodreceu, né? Tem que jogar fora. O mundo está fazendo isso, ele está colocando tudo em cima da cama. E a próxima etapa é guardar aquilo que funciona, aquilo que presta, aquilo que se ajusta às leis de amor. É isso que está acontecendo. E nenhum anjo do céu gostaria de vir aqui na Terra para fazer esse serviço chato e doloroso de peneirar quem vai ficar no armário e quem não vai ficar no armário. Não tem nenhum anjo do céu. Porque quem já está com a mente desperta e o coração sintonizado com Deus, vamos dizer assim, é só mostrar o caminho. Não tem que convencer nada, vai por aqui. Você pega um cara que ainda está apegado às coisas da terra, que ainda está querendo continuar em A, porque é gostosinho ficar em A, apesar de ele já estar vendo o B, não tem muito o que fazer com eles a não ser empurrá-los, né? Então quem faz esse serviço de empurrar os que teimam ou os que ignoram é realmente o pessoal da esfera espiritual que gosta de fazer isso, né? Nenhum anjo do céu vai vir aqui: olha, tem o seu José ali, ó, que está precisando sofrer uns negócios aí, né? Aí eu vou lá no céu e falo: ó, tem alguém aí que precisa fazer ele passar por isso? Não, a gente é de Deus, a gente é de paz. O que a gente vai fazer talvez é apoiá-lo, para ele poder passar pela provação, pela expiação. Legal. Aí eu vou lá nas trevas e pergunto: quem gostaria? Todo mundo levanta a mão. Todo mundo quer ir lá dar uma rasteira no cara, quer lá colocar seus instintos para fora. Aí eu escolho um, né? Deus escolhe um que tem muito a ver com você, porque tem que ter a ver com você, né? Ninguém vem de graça, né? Ou à toa. E aí ele pergunta: olha, o seu mal que você vai praticar, que você está com vontade de praticar, vai fazer muito bem para esse nosso irmão, certo? Mas não é porque seu mal promove o bem dele que é menos mal. Você vai ter que responder por ele. Você ainda quer? Isso ainda é por amor. Ainda a gente já é avisado, a gente é orientado. Então a nova ordem mundial é apenas uma guerra geopolítica de organização dos bens materiais para que o mundo continue existindo. Segundo o plano espiritual, nós temos 3 vezes mais de população desencarnada esperando para encarnar. Então, se nós temos 8 bilhões, tem mais 24 milhões esperando para encarnar. Se a gente imaginar que todos viessem, seriam 32 bilhões no planeta Terra. Segundo o plano espiritual, tem espaço e comida para todo mundo. Certo? Tem. Mas, está lá o que o Chico falou lá.
O problema do homem é o seu excessivo apego ao que é transitório. Sem dúvida, ele deveria olhar mais para dentro de si do que no espelho. Falta-lhe desenvolver o senso de eternidade. E esse senso de eternidade ele desenvolve estudando a espiritualidade. Não necessariamente religião, tá? Que eu que cuidei muito de dependente químico, eles falam muito dos dependentes químicos, que vão em AA e que estudam espiritualidade, mas não estudam religião. E eles se espiritualizam com os 12 passos dos anônimos, dos alcoólicos anônimos. E eles fazem uma frase que eu acho muito interessante. Eles dizem assim que religião é para quem tem medo de ir para o inferno. E espiritualidade é para quem já esteve lá. Que é eles, né? Eles já estiveram lá. Né? Então eles sabem que agora não adianta rezar o terço, não adianta dar 100 cestas básicas, tomar 1000 passes, rezar não sei quantos Pai Nossos, se você realmente não fizer isso que o Chico está sugerindo. Então, só retomando. A nova ordem mundial é apenas uma ocupação materialista com o mundo. Quem que vocês acham que Deus mandaria para cá para tomar conta disso? Não seriam os anjos, que já não estão totalmente desmaterializados. É os que vivem aqui na Terra, os que são espertos, né? Os que têm ganância, né? Os que têm egoísmo, né? Os avarentos, porque essa é a motivação deles. Né? Essa é a motivação deles. E vamos negar isso? Eles mesmo não querendo, e às vezes até negando Deus, com as suas ideologias políticas, estão servindo a Deus. Né? Então, o que nós temos que fazer neste momento? Né? Aumentar a nossa ligação consciente com Deus. E aí eu vou mostrar uma coisa interessante, quais são os riscos que nós corremos com a mídia e o tempo de tela, né? Que é o excesso de tempo de tela, que é uma maneira de nos hipnotizar, se possível fosse para quem já está ligado a Deus. Se eu estou ligado a Deus, eu não me hipnotizo, eu não consigo, não entro nessa. Mas vou mostrar uma propaganda que foi feita há muitos anos atrás e que indiretamente já falava dos riscos de a gente acreditar o que vê nas telinhas, ok? Porque a gente tem que estar ligado a Deus em alta fidelidade, isso é fé. A tela mostra facticidades, coisas que estão acontecendo, mas aquilo não é a realidade é o mundo espiritual. O que está acontecendo na Terra é oriundo de determinações espirituais, esse é o fato, tá? Mas a sucessão de fatos que nós estamos vendo é apenas a maneira pela qual estamos desmontando o guarda-roupa para montar ele melhor, ok? Vamos ver um slide que eu vou colocar uma série de emprego. Adelante. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Me permite su documento? Sí, aquí. Bien. ¿Ingeniero comercial? Así es. Perfecto. ¿Licencia de conducir la tiene al día? Sí, al día. Ya, perfecto. ¿Usted está más o menos claro cuáles son los propósitos de nuestra empresa? Bueno, principalmente... ¿Tuvo algún problema de llegar acá ahora? No. Estamos un poquito acá. Madre. Perfecto. Aquí están las... Cuidado. ¿Sí? Sí, perfecto. Mire. ¡Cuidado! ¿Hay alguien? Don César. ¡Aló!
essa brincadeira com a primeira televisão de 84 polegadas, que devia ser o top mas estava falando dos riscos do tempo de tela. Hoje, minha filha me conta aí, estudando pediatria, que você tem que perguntar para a mãe qual é o tempo de tela do neném. Quanto tempo ele fica na tela. Não é isso? E olha que interessante, né? Como nós realmente corremos o risco de estarmos sendo iludidos, inclusive com a sensação do fim do mundo, que não é o fim, é uma mudança de valores muito importante, né? E que a gente fica lá na telinha, né? Olhando, e a gente acaba se convencendo de que tem algo muito ruim acontecendo. Concordo que são coisas que não são gostosas, que provavelmente vão vir agora, né? Mas que faz muito bem para todo mundo ao mesmo tempo. É essa que eu acho que foi uma grande, da palavra assim, de Jesus, sacada de Jesus. Que quando ele trouxe a gente lá de Capela para cá, ele falou assim, vou colocar vocês todos no mesmo lugar. Que lugar? Com um corpinho, né, que passa fome, que passa frio, que passa medo, que passa culpa. E não tem ninguém que vai poder falar assim, eu não sei o que você está sentindo. Não tem ninguém que pode falar isso, né? Nem os mais perversos que possam ir frios e calculistas que possam existir no mundo, não pode dizer que isso não esteja acontecendo porque ele sente. Então lá, na centelha divina, que é a consciência na qual ele foi criado, ele sabe que faz parte do todo. Ok? Aí nós vamos ver um outro vídeo que vai nos esclarecer de uma outra coisa também. Deixa eu só colocar o próximo aqui. Que é o final da última hora, né? E aí eu estava falando essa carta, segundo Mateus, lá no capítulo 24, versículo 12, ele fala isso. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Será? E essa que eu estou falando que é a importância das casas religiosas. Para não deixar esse amor divino esfriar. Não perder essa certeza, apesar de parecer que a maioria está fazendo tudo errado. E lembrando que a maioria é um dado estatístico que fala para nós que isso é normal. Normal é aquilo que mais acontece, mas não é necessariamente certo ou errado. Então, se nós formos voltar lá para a Europa, 1938 a 1945, na Alemanha, o que era normal lá? Ser nazista. Mas isso é bom ou isso é ruim? Então, media o que mais acontecia, mas não media o que é certo e errado. Então, nós vamos ver uma série de coisas se tornando normais, porque estão acontecendo bastante, mas não é certo nem errado. Agora, quem já entendeu essa divina ligação com Deus, que eu chamo de justiça divina, vai olhar para essas coisas e não vai ficar atemorizado. O amor não vai esfriar. Por isso que é importante a presença ou a participação nas casas religiosas, entre elas as casas espíritas, se é aí que você se afeiçoa. Ok? Nós vamos ver se nós estamos preparados. Por que eu estou dizendo isso em termos de preparação? Porque existe as pessoas se preparando para o fim do mundo, né? E nós vamos ver o que é essa preparação para o fim do mundo. Vamos ver aqui. Olha lá. O fim do mundo material. O que é isso? É a propaganda de uma fábrica no Brasil de bunkers. Bunkers é lugar que você vai fazer no quintal da sua casa. Um buraco que você bota lá uma casa, que se tiver uma hecatombe, você vai ter como viver um ano lá com água, com comida e com oxigênio, enquanto espera o mundo melhorar. Então tem gente que acredita nisso. Nos Estados Unidos existem especialistas em sobrevivência que ensina pessoas a sobreviver fechado no apartamento por um ano. Então, tem uma história, um dos depoimentos, que uma moça, com medo do fim do mundo, contratou essa pessoa e ela treinou entendeu? Se invadir a sua casa, você tem que colocar uma armadilha logo na janela. E a moça era toda do bem, ela não tinha nada a ver com isso. Inclusive, fez ela subir no telhado, catar uma pomba, matar a pomba, depenar a pomba, cozinhar a pomba e comer a pomba. Porque, bom, pode ser que falte comida.
De preferência, more perto de rios ou de fontes de água, porque vai faltar água. Fonte de água, assim que fica na praça, né? Vai ser a única fonte de água que você vai ter. Detalhe, a moça era vegetariana e teve que comer pão. Então tem gente que, se você ficar com um ponto de vista meramente materialista, vai ser uma coisa tão difícil sobreviver que você vai acabar morrendo por dentro. Mas, como está falando, quem já teve despertar espiritual não vai esfriar o coração diante da iniquidade que pode começar a acontecer. Vamos ver mais uns vídeos, que é muito interessante vamos ver o que é um bunker. Olha lá, é um esconderijo subterrâneo que contém tudo o que alguém precisa para sobreviver fisicamente, tá? Então eu fico falando assim, então você vai sobreviver fisicamente. Aí eu pergunto para as pessoas aqui, ó, sem guerra e sem alarde de final do mundo. Ou as pessoas que vão no meu consultório, que às vezes falam assim, doutor, eu vim aqui para me tratar. Eu falo, mas você quer se tratar para quê? Né? Porque eu quero voltar a ser o que eu era antes. Aí eu falo assim, não. Né? Se você voltar a ser o que era antes, você vai ficar doente de novo. Talvez de outra maneira. A nossa ideia é que aproveitar essa dor, fazer você despertar para caminhos novos na sua vida, para que você não adoeça mais. Né? Vá e não peque mais, para que coisa pior não lhe aconteça. Então, querer sobreviver fisicamente, para quê? Para que você quer viver fisicamente? Porque as pessoas não sabem responder. Né? A pergunta não é por quê. A pergunta é para que você quer viver fisicamente. Né? E se você não souber a resposta disso, a vida perde o sentido, principalmente num buraco. Né? Você vai ver num buraco, talvez com umas 2, 3, 4 pessoas ou com seus familiares. Está cheio de filmes aí que faz cenas de final de mundo, né? Na qual a gente percebe que viver ali, para quê? Né? Vai fazer o quê? Né? Vamos lá ver. Aqui, um bunker que eu acho que a gente tem que buscar, não é um bunker físico, sabe? A gente tem que ter um bunker emocional, que vai nascer de um bunker espiritual, sabe? A nossa proteção não entra num buraco embaixo da terra, certo? É se proteger emocionalmente com valores éticos e morais espiritualizados, aonde, apesar dos acontecimentos, isso não me abala. Né? Isso a gente pode treinar isso, não só com as questões religiosas, né? Mas não se deixar afetar por coisas que você sabe, não, isso é um fato que está acontecendo, mas a realidade é espiritual e ela é que é eterna. Se eu perder o foco disso, eu entro em desespero. Desespero, não espero mais nada, perco a esperança. Vamos ver o que é mais para frente. Acho que tem mais uma questão para a gente poder pensar sobre isso. Né? O bunker emocional começa com você se autoconhecendo. E Jesus já dava essa dica, né? Conhece a verdade e a verdade vos libertará. A verdade sobre o quê? Sobre o universo? Não, sobre você. Né? Em que momento que você se encontra? Trabalhando com o egoísmo, que é o que o mundo seja do seu jeito, para o mundo que eu quero descer? Está sendo orgulhoso, né, que é uma derivada do egoísmo. Né? Qual é a derivada do egoísmo? É o orgulho. Né? Então, para o mundo, porque eu quero descer, porque eu sou mais importante do que vocês. Isso é orgulho. Né? E vem as derivadas. A vaidade é uma derivada do orgulho. Né? A mesquinharia, né, é uma derivada do egoísmo. Né? Você guardar comida que você não vai conseguir comer, nem que você tivesse 3 vidas e 100 anos. Como assim? Né? Mas as pessoas, porque vivem só como referência o mundo material, não conseguem entender as suas relações emocionais com as coisas e são facilmente levadas a acreditar que precisam ser egoístas e orgulhosas e arrogantes para se protegerem. É isso que a gente vê nas telinhas, né? Sabe essa coisa, colocar as personalidades acima dos princípios, é o que a gente mais vê hoje nas telinhas. Você é importante, você tem que fazer isso, é para você que isso existe. Ninguém fala assim, não, venha servir, venha participar da comunidade. A maioria das propostas é fazer com que as pessoas aumentem seu egoísmo, aumentem seu orgulho.
a ponto de eu achar que o mundo está acabando. Aquela imagem primeira da brincadeira da tela da TV. Né? Então, saber lidar com essas emoções para depois chegar aos sentimentos, e desses sentimentos chegar até o sentimento maior, que é o amor. Por quê? Sentir fome, sentir frio, sentir dor é coisa de instinto. Ninguém ensina isso pra gente. A gente nasce assim, né? Depois a gente aprende a sentir as emoções, que é a raiva, a culpa, o medo, o controle, né? Depois a gente passa, porque nós somos humanos, buscar coisas que nos afetam mais nobres. A fome me afeta, então eu tenho que responder, eu tenho que ir lá atender a fome. O medo me afeta, eu vou lá me proteger. Mas só ser humano é afetado por carinho, por dedicação, resignação, abnegação, dedicação, amor. Só nós sentimos isso, né? Essas duas coisas aqui, instinto e emoção, os animais também sentem. Eles também sentem, né? Mas eles não têm discernimento, né, de passar para o mundo dos sentimentos. E nós estamos bem exatamente nesse momento de abrir mão daquilo que nos liga mais ao mundo material para aquilo que nos liga mais para o mundo espiritual. É a transição. Não A, não B. Mas não é difícil. Porque eu estou andando aqui com a minha perna direita, indo para B. A minha perna esquerda me puxa para lá de novo. Nós estamos na crise de tomar decisões, né? Que é a decisão do quê? De me contrariar, né? E tem um termo que a gente usa muito, até entre os dependentes químicos, eles falam assim: olha, eu não parei de beber, eu me rendi. Eu me rendi de que eu preciso tomar conta da minha vida e não esconder ela através desse processo de me conscientizar. Eu chamo de, me conscientizei, para que eu existo? Vem uma questão. Eu começo a olhar para o meu passado, começo a perceber que eu colecionei situações chatas, difíceis, dificultosas. E às vezes eu fico guardando ressentimentos, sabe? Remoendo o passado. Como eu estou lá no passado, eu não olho para o meu presente, né? Aí eu tenho raiva dele, porque ele não é do jeito que eu quero. Claro que não, você está lá no passado. E isso me dá medo do futuro. Medo do futuro é exatamente o oposto da fé. Fé, eu estou ligado em alta fidelidade ao ponto B, que eu sei que está bem mais próximo de Deus do que o ponto A. Então eu estou ligado lá em alta fidelidade. Isso significa fé, né? Por quê? Porque fé não tem verbo, né? Vocês já conjugaram o verbo fé? Eu já tentei, ficou esquisito. Eu fezo, tu fezes, né? Ele fezes, não fica legal, né? Então existe estar ligado em alta fidelidade, que é um termo, fé também é usado no cartório. O que está acima é verdade e dou fé. Quer dizer, é fiel à realidade. Fulano veio aqui e passou uma procuração para Ciclano. É verdade, dou fé. Ele é o procurador do fulano, certo? Então nós precisamos trabalhar esse triângulo do que eu chamo de auto-obsessão, que é porta para a hetero-obsessão. Lembrando que espíritos desencarnados, quando eles vêm ter conosco, tá, eles estão atendendo uma vontade de apelo, tá? Porque tudo é feito pelo perispírito e pelo mundo dos sentimentos. O que atrai os espíritos é os nossos pensamentos, mas o nosso pensamento nasce do sentimento, não é verdade? E aí o que acaba acontecendo? Como que você revê o que você sente, o que você pensa, você vai ter mais ou menos uma ideia de quem anda com você. Ah, mas esses espíritos obsessores são realmente algo muito ruim. Não. Espírito desencarnado que te obsidia não é um agente infecto-contagioso, tá? Não é. É gente como a gente, certo? Que também está lá de alguma maneira, às vezes até querendo te ajudar, porque ele também está revoltadinho com o passado dele. E ele fala: eu te entendo, é isso mesmo. Você tem mais de que ficar pensando nisso. E fica em cima. Ele está querendo te ajudar. Aí você passa mal, não é? Vem aqui na casa espírita, faz a desobsessão, né? E aí o obsessor fala: é verdade, eu vou dar um jeito na minha vida. Porque eu já estou desencarnado, eu já sei que o mundo existe aqui, eu já sei para que eu existo. Tchau. Aí passa um mês, mais ou menos, a mesma pessoa volta com o mesmo obsessor. O mesmo. Aí ele pergunta: você não tinha ido embora? Não, eu vou embora, mas ele fica me chamando.
O encarnado é que fica me chamando, porque ele continua com peninha dele mesmo, ou com raiva não sei de quem, ou planejando algo esquisito. E aí eu estou sintonizado, eu venho, porque agora eu quero ajudá-lo. Tá bom, você ajuda não vindo. Tá? Você vai aprender como é que ajuda, depois você volta, certo? Isso é o triângulo da auto-obsessão. Então qual o triângulo que a gente vai buscar? O da auto-libertação. O que é auto-libertação? Aceita o seu passado. O que é aceitar? Aceitar é uma coisa passiva? Não, é uma coisa ativa. Você vai olhar para o passado, puxa, olha, então é para isso que eu tive que passar por essas coisas. Por isso que você tem que ficar o dia inteiro na faculdade, das 7 da manhã às 8 da noite, todos os dias, inclusive sábado, porque a sua meta é ser médico. E você vai olhar para trás e vai ficar, ai, que droga. Não, no final do curso você fica alegre que conseguiu alisar os bancos da universidade, não é isso? É isso, é aceitar o passado. E aí você passa a amar o seu presente, porque a única coisa que nós temos na mão de verdade é o nosso presente, não temos mais nada. É só o presente, viver um dia de cada vez, como falo os alunos. Só por hoje eu vou manter minha serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar, mas eu quero coragem para mudar aquelas que eu posso e vou rezar para Deus da maneira que eu entendo, que Ele seja, para Ele me dizer o que eu posso e o que eu não posso mudar na minha vida. Essa é o tal do amar o seu presente. Aí você volta realmente a ter fé no futuro. Está ligado em alta fidelidade ao ponto B. É para lá que eu quero ir. Ah, mas os acidentes de percurso? Tem. Mas se você estiver bem preparado no seu bunker emocional, não vai faltar recursos para você escorregar e já levantar. Eu costumo dizer que quem tem uma página do Novo Testamento, que é o Evangelho de Jesus, já nem escorrega. Se escorregar, já se segura logo no balaústre, sabe, da vida, que é o próprio Evangelho. E às vezes os ônibus dão umas curvas fechadas, umas brecadas fortes, que se arranca a mão do balaústre, não arranca, e aí você cai. Pô, a gente pode cair também, mas é o primeiro a levantar, porque já sabe onde se apoiar. Então eu costumo dizer, quem tem uma página de Evangelho na vida, já sabe onde se segurar, não cai, e se cair, levanta logo. Não cai de mau jeito, né? Porque já se identifica. Isso é fé no futuro. Vamos ver o que nós temos aqui. Porque algumas pessoas acham, né, que esse tal do bunker, né, espiritual é criar rituais, né? Então ficar embaixo de pirâmide, né, colocar pedras não sei aonde, na testa, no bolso, tomar água benta, sei lá, tomar banho com água benta, não sei, pegar água fluidificada e colocar na caixa d'água. Se bem que isso pode, viu? Quando eu estava no 6º ano da faculdade, a gente criou um grupo lá no hospital, com autorização do superintendente, um grupo espírita. Então, de domingo, a gente ia lá e fluidificava a caixa d'água, porque a gente sabia que ia para todo o hospital, né? Então, ó, não tem jeito de ficar dando passe em todos os pacientes, que a história era grande, então vai pela água. A gente ficava lá fluidificando a água, né? Então, o bunker espiritual, na realidade, é você adquirir e internalizar esses dois grandes valores que, na realidade, foram o único recado que Jesus nos deu. O resto, ele tentou nos convencer com as parábolas dessas duas coisas: o senso de eternidade e o espírito de serviço. Na realidade, quando ele falou isso, ó, você quer sair do egoísmo, você quer sair de A, que é o apego, ego, egoísmo, né? E quer ir para B, você precisa começar a trabalhar contra o seu próprio egoísmo, que é natural da sua evolução. Não tinha como você não passar pelo egoísmo. Mas agora vamos deixar de ser egoísta. Como? Se contrariando. Fazendo o quê? Servindo o próximo. Por isso que o Espiritismo, 150 anos depois, ou melhor, 2000 anos depois, veio falar sobre fora da caridade não há salvação. É por causa disso. E você sabe como que um alcoólatra para de beber? Ajudando o outro. O Bill Wilson, o fundador do AA, percebeu isso, porque ele também estudava o cristianismo das catacumbas, sem ser de religião. Ele ia estudar os grupos Oxford, e ele percebeu que quando ele tinha vontade de beber, ele ia na rua, catava um alcoólatra e levava para casa. Enquanto ele estava cuidando do alcoólatra, dando banho, dando comida, a vontade de beber parava. Essa é o espírito de serviço. Mas, na época de Jesus, provavelmente deve ter perguntado para Jesus: você está uma tosquela, né?
Como assim? Tá um pega para capar aqui, os romanos um matando o outro aí por causa do poder. Os judeus aqui um matando o outro por causa de não sei do que. Todo mundo se matando, se você quer que eu sirva? Por que eu serviria? Né? Aí tem uma segunda notícia. A vida é eterna. O que você vai aprender servindo não é só para esses 30, 40 ou mais 60 anos que você tem de vida. Né? É para toda a eternidade. Você vai levar com você. E o treinamento é aqui, não é lá. Porque quando você chega no plano espiritual, tudo é tão óbvio que é como olhar o resultado de uma palavra cruzada, né? Sabe quando você está com uma palavra que não vem, aí você dá uma olhadinha, era essa mesmo. Quando você está no plano espiritual, tudo é óbvio. Quando você está encarnado, não está. Você tem que passar pela contrariedade, pelas ilusões da carne e combater as ilusões. Esse é o exercício que faz, que eu chamo que é o exercício psicopedagógico da encarnação. Não é castigo. É aquilo que eu falei no começo. Jesus chega para você, Deus chega para você e fala assim: olha, você vai encarnar, vamos fazer um plano para que você possa se ajustar mais às leis de amor? Ele não vai te cobrar. Ele vai meter o dedo na sua cara e dizer, não vai. Ele vai te acolher. Né? Então vamos ver o banquete espiritual, que eu acho que é interessante. Né? O Sócrates e Platão, que é citado na doutrina espírita, e é citado como precursor do espiritismo, né? Porque ele já falava do senso de eternidade. Né? E ele era tão convincente que os jovens da época dele o seguiam nessa ideia da vida eterna. E isso o pessoal não gostava. Eles diziam que Sócrates corrompia a juventude, claro, porque elas tinham que seguir o que todo mundo tem que fazer, que é a ilusão do mundo material, do apego. Mas como eles começavam a se desapegar, não que eles eram Rastafari ou hippie, não era nada disso. Eles trabalhavam, mas eles não eram apegados, então eles não eram facilmente convencidos das facilidades do mundo material. Eles continuavam vivendo o mundo material, mas para a vida espiritual, usando o mundo material para crescer espiritualmente. Sócrates teve que se morrer, né? Ele foi convidado a tomar cicuta, porque ele corrompia os jovens com as ideias da eternidade, né? Naquela época já. Né? E o Espiritismo fala sobre ele. Né? E aqui nós vamos ver existe um tempo próprio, um depoimento sobre isso. E há uma época para cada coisa debaixo do céu. Um tempo para nascer, um tempo para morrer, um tempo para plantar e um tempo para colher o que se semeou. Um tempo para chorar, um tempo para rir, um tempo para se lamentar e outro para dançar de alegria. Um tempo para espalhar pedras, um tempo para desajuntar. Um tempo para abraçar, um tempo para afastar quem se chega a nós. Um tempo para andar à procura e outro para perder. Um tempo para armazenar e um para distribuir. Um tempo para rasgar e outro para coser. Um tempo para estar calado e outro para falar. Um tempo para amar, um tempo para odiar. Um tempo para a guerra e um tempo para a paz. O que é que uma pessoa realmente obtém com o seu esforço? Pensei nisso em relação às várias espécies de trabalho que Deus dá à humanidade. Tudo tem seu próprio tempo. Mas ainda que Deus tenha posto no coração do ser humano a ideia da eternidade, mesmo assim o homem não consegue atingir inteiramente o propósito das obras de Deus, desde o princípio até o fim. Por isso concluí que, primeiramente, não há nada melhor para o ser humano do que ser feliz e gozar da vida tanto quanto puder. Em segundo lugar, que deve comer, beber e desfrutar do fruto do seu trabalho, pois essas coisas são um dom de Deus. Uma coisa sei eu, é que tudo quanto Deus faz é perfeito, é para sempre. Nada se lhe pode acrescentar ou tirar. A intenção de Deus é que as pessoas temam o Deus Todo-Poderoso
Aquilo que acontece agora no presente, tanto como o que vai acontecer mais tarde, já se produziu no passado. Deus faz com que os fatos se repitam. É dessa forma que constatei que não há nada melhor para o homem do que ser feliz em seu trabalho. Esse é seu quinhão na terra. Ninguém o fará voltar à vida para ver o que acontecerá depois dele. Por isso, que desfrute do presente. Então você veja que a questão do senso de eternidade não é de hoje e nem é da nossa cultura cristã. Ela já existe há muito tempo. E há muitos já sabem como transmitir essa ideia, que normalmente eram feitas através das experiências pessoais e de alguém que acabava se tornando iluminado para aquele contexto daquela época. Um xamã é um iluminado, né? Um pajé é iluminado, não é isso? Chico Xavier era iluminado, não tinha nem o primário, sei lá, o ginásio, mas era iluminado. Então, Mahatma Gandhi dizia isso, né? Onde tem um que se ilumina, isso influencia um monte, milhares de pessoas, que era o que Jesus falava quando ele criou a primeira parábola dele. E quando ele percebeu que ele tinha que falar dessas coisas para as pessoas, ele falou: mas como que eu vou falar dessas coisas tão sublimes para pessoas ainda querendo só tendo que comer, só quer briga, luta, prestígio, né? Então ele inventou as parábolas. E quando ele desceu o Monte das Oliveiras às 10 da noite, que era a tarde da noite naquela época, Maria estava preocupada com ele, esperando ele aparecer, que todo mundo já falava que ele era meio maluco. E ele apareceu e a primeira coisa que ele viu foi Maria fazendo um pão. E aí ele veio pegando o levedo, né, que hoje é o fermento que a gente usa, e colocando na massa. Foi a primeira parábola que ele criou. Olha, uma pequena porção de levedura leveda a massa toda. Foi quando ele se convenceu que ele tinha que falar e que quem tivesse ouvido que ouvisse, quem tivesse olho de ver que visse, né? Que era uma maneira de você levar a palavra que vem aí, é a Bíblia falando. Que a gente no meio espírita não estuda muito a Bíblia, mas está lá também. Também está no Alcorão, também está no Bhagavad Gita. Todo mundo está falando sobre isso, né? Vamos ver mais uma coisinha? Que tem mais um slide aqui. Dentro do Evangelho, já que dentro da doutrina espírita a gente considera o Velho Testamento, o Novo Testamento, né? O Velho Testamento é a Bíblia, o Novo Testamento é o Evangelho e tem o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos ver lá. Vamos ver agora o que acontece dentro da Boa Nova, né? No Novo Testamento. É só uma imagem para a gente ver, que foi a ressurreição de Jesus, né?
essa imagem é a ideia do renascimento, né? De você ressurgir das cinzas, né? E ele nos deu esse exemplo. Não porque ele ressuscitou, né? Talvez nem tenha ressuscitado, mas mostrando que a vida é eterna. Isso no Novo Testamento, né? Que foi a ressurreição aí do Jesus, mostrando para a gente que a vida é eterna. O outro exemplo que nós temos é o senso de eternidade no Espiritismo, que é uma aulinha que a gente tem duas aulas de professor. Vimos que uma única lei primordial e geral foi outorgada ao universo para lhe assegurar eternamente a estabilidade, e que essa lei geral é perceptível aos nossos sentidos por muitas ações particulares que nomeamos de forças diretrizes da natureza. A harmonia do mundo inteiro, considerada sob o duplo aspecto da eternidade e do espaço, é garantida por essa lei suprema. Desse modo, a eternidade real e efetiva do universo se acha garantida pelas mesmas leis que dirigem as operações do tempo. Sendo assim, os mundos sucedem a mundos e sóis a sóis, sem que o imenso mecanismo dos vastos céus jamais seja atingido nas suas gigantescas molas. O universo abrange a infinidade dos mundos que vemos e dos que não vemos. Todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço, assim como os fluidos que o enchem. No universo não há vácuo, nem repouso, mas sim um trabalho incessante. Transformações necessárias, periódicas, é a lei geral que foi dada ao universo. E é através dessa lei que existe a harmonia neste universo infinito. No livro A Gênese, escrito por Allan Kardec, encontramos o capítulo 6, que se chama Uranografia Geral. Uranografia quer dizer descrição do céu. Neste capítulo, Kardec trata da sucessão eterna dos mundos, onde nos coloca muito claramente as transformações que já passou a matéria, pois a lei preside a história dos cosmos e preside também a morte dos astros, que na verdade é transformação da matéria. Todo o universo se transforma harmonicamente, e dentro desta harmonia, deste universo pulsante, vemos que a eternidade de Deus está estampada em suas obras, incluindo mundos e espíritos. Sendo assim, nós estamos dentro de um sistema, encarregados de inúmeras funções para fazer girar a engrenagem divina dos vários ciclos da existência. Então, o que a gente está começando a perceber é que quando a gente ouve algumas doutrinas, inclusive a doutrina espírita, falando que o senso de eternidade se repousa dentro do que é do bem, do belo e do verdadeiro. Lembrando que o bem é o cosmos, é aquilo que organiza as coisas de uma maneira melhor. Quando você desmonta seu guarda-roupa, é o caos, mas logo em seguida você faz um cosmos melhor. Por isso que tem os Big Bangs. De vez em quando, em alguma parte do mundo, do universo, ele se expande, é o guarda-roupa se abrindo. Depois ele se reorganiza de uma maneira cósmica. Esse é o bem. O belo não é que é bonito, lindo, faceiro. O belo tem a ver com a harmonia que ela falou. Tudo isso está em harmonia, mesmo que não é bonito, mas está em harmonia. E o verdadeiro é o para que isso existe. Para nós, criaturas ainda no comecinho da evolução, a gente só sabe que isso tudo existe para servir a Deus. Como é realmente isso, a gente não alcança isso ainda. Do mesmo jeito que eu pegar essa formiga que está passando aqui, tentar explicar para ela o que é isso aqui, né, que nós estamos fazendo aqui. Ela não tem porquê. Eu vou falar para ela só, olha, então passa e vai fazer o seu papel de formiga, né? E vou tentar talvez não te atrapalhar, né? Depois continua. Vamos ver aqui que nós vamos ter. Então, eu não tenho o saber inteiro. O que é o bunker então que nós vamos buscar o nosso bunker espiritual? É aquilo que nos dá esse contato cada vez mais estreito com esses valores do bem, do belo e verdadeiro, o que me ajusta às leis de amor.
Ali eu coloquei esse gráfico, que é uma coisa que a gente vê muito na doutrina espírita. A gente vê o caminho da dor ou o caminho do amor. Não existe caminho da dor, só existe o caminho do amor. Às vezes a gente não aceita a contrariedade do aprendizado. Isso se vira uma revolta, aí fica parecendo dor. Faz sentido isso? Mas se você aceita, e lembra que a aceitação é uma atitude, é uma ação ativa, né? A aceitação é a solução. Estuda a tua dor para ela não virar uma revolta. O que é que eu tenho que aprender com isso? Está difícil? Está muito amargurado? Está angustiado? Pode pedir alívio, né? Como alguém que luxa o ombro e você não consegue botar a mão no ombro da pessoa, mas tem que botar no lugar. Nada impede de eu aliviar a dor, eu coloco no lugar. Então é permitido sim a gente receber alívio. Não vão tirar o nosso trabalho, porque se tirar o nosso trabalho a gente não aprende. Mas eu posso ser orientado de maneira que não é nem facilitar o meu aprendizado, mas é lubrificá-lo, vai no sentido de que a gente consiga entender e internalizar o que eu preciso aprender. Então, isso aqui é uma coisa, o que vai acontecer com você, se você for pelo lado da dor, que é o lado vermelho, ou o lado do amor, que é o lado azul, você vai chegar no despertar espiritual do mesmo jeito, ok? Talvez, algumas pessoas dizem que do lado, pelas leis do amor, já chega mais rápido. Não, é o mesmo tempo, tá? Então, é que a gente começa a perceber, poxa, então, como aquele personagem, o Gregório, daquele livro Libertação, quando ele percebeu que apesar de ele ser um príncipe das trevas, ele percebeu que fazendo mal para as pessoas, ele ainda estava servindo a Deus, ele falou, puxa, então no mínimo, por inteligência, por lógica, eu quero servir a Deus com saldo positivo. Ele desistiu de fazer o mal, começou a querer aprender a fazer o bem, no mínimo por isso, né? Então nós vamos lá. Essa busca espiritual, eu coloquei usei umas técnicas que a gente usa na medicina, né? O ATLS é uma maneira de você socorrer as pessoas. E cada letra significa alguma coisa. E eu coloquei para a gente poder, como prática na vida da gente, como a gente se socorre espiritualmente, ou como socorre alguém espiritualmente. É mais ou menos como é também do ponto de vista material. Vamos ver aqui. Então, o A do ATLS, né, eu coloquei como alteridade. Você tem que aprender a conviver com as diferenças. Senão você vai ficar, não quero ser socorrido por você, porque você tem o cabelo diferente. Estou falando isso porque qualquer coisa que você fala vira crime, né? Transparência, né? Tem a ver com a sua honestidade, mente aberta e boa vontade. Por que você está fazendo isso? Porque eu só quero ajudar. Mas quanto você vai cobrar? Nada. Liberdade, que é escolher conforme as informações que você tem, porque você não consegue escolher se você não tiver todas as informações na sua mão, ok? Você vai escolher errado se você não tiver todas as informações na mão, ou vai escolher induzido por alguém. E a sustentabilidade, que é manter a coerência entre o que você sente, com aquilo que você pensa, com aquilo que você fala e com aquilo que você faz, porque tem gente que fala uma coisa e faz outra, não é isso? E isso é o ATLS espiritual, como que você vai se socorrer e socorrer alguém no bunker, né? Lá no bunker, que eu chamo de espiritual, né? E aí tem como você faz isso, né? Como que você avalia você e a pessoa que você está querendo ajudar. Então também tem o ABCD, né? Da avaliação inicial. O A tem a ver com a manutenção das vias aéreas, né? O B é ver se a pessoa está respirando. O C, se tem sangue circulando, se ela não está com hemorragia. O D é se ela está com alguma lesão neurológica. E o E tem a ver com se ela, lá onde ela está sendo atendida, tem outra ameaça para acontecer junto em cima com ela também, porque às vezes está salvando alguém no meio da pista e você e ela é atropelado, né? Tem que ver isso também. Aí eu também fiz uma adaptação disso. O A é de acolhimento, que é o que a gente faz na casa espírita, né? E também faz nos salas de anônimos, e também faz lá no islamismo, e também faz lá nos protestantes, né? É o acolhimento. O que é acolher? Seja bem-vindo, você é apenas mais um aqui, que estão todos aqui procurando a mesma coisa que você está procurando. Ninguém fica apontando o dedo para você, né? O conforto, né, de ser acolhido, né, é muito importante. Por isso que numa sala de anônimo, o alcoólico não se sente mal, porque todo mundo é igual, né? Ninguém aponta o dedo para ele. O consolo da compreensão,
o despertar espiritual com as coisas que você ensina a pessoa, e finalmente ela vai ter um esclarecimento que a motiva a mudar, aí continuar andando para B, né? Não parando nas doenças ou nas dificuldades, né? E aí vem essa coisa que eu chamo como o ponto de viragem, né? O que é que aconteceu na vida daquela pessoa que fez ela decidir, né? Decidir o quê? Continuar indo para B, ou forçar querer voltar para A, ou forçar estar onde está, né? O que fez isso? Isso é muito curioso. Isso era uma coisa que sempre chamava a atenção. Aonde foi que deu um estalo na cabeça da pessoa: eu vou fazer isso, e vou ser assim até eu morrer? Alguma coisa fez ela tomar essa decisão, né? Então, quais são os sinais e sintomas de que a pessoa está num ponto de viragem da espiritualidade? Decidiu que agora quer ir para o B, né? E agora ela vai fazer coisas. Quais são os sinais e sintomas? Resignação sem passividade. O que significa isso? Não é que eu sou bonzinho, né? Você dê tudo para todo mundo, né? Que é o perdulário, né? Abnegação, mas também sem martírio, né? Não adianta você se martirizar, porque martírio não melhora o seu estado de humor, não melhora a sua mente, só faz você sofrer, né? Sabe, às vezes tem algumas seitas que fazem isso, ficar se batendo, tem que dar tantas chicotadas, ou tem que ficar não sei quanto tempo sem comer. Não é porque está tentando fazer meditação, está se maltratando. Martírio não melhora ninguém. Então, resignação e abnegação. Resignação significa como chama? Compreender que o outro sabe mais do que eu. Abnegação é: eu sei mais. O que é pedra angular? Antigamente, quando você ia construir uma casa, você pegava uma pedra bem grande, firme, e colocava nos cantos da casa, no ângulo das paredes. Depois você construía a casa. Se você não tem a pedra angular, a casa cai. Você começa a levantar ela, ela vai cair. Ela tem que estar apoiada na pedra angular. Então, a pedra angular da nova ordem social é a relação fraterna entre os povos, que eu acho que vai ser uma sequência natural da nova ordem mundial, porque a iniquidade vai ser tão grande que não vai ter outra maneira para as pessoas pararem com a iniquidade que um vai começar a ajudar o outro. Efeito Gregório, né? Cansei de lutar para que só eu e a minha turma, ou a minha raça, ou a minha etnia seja privilegiada. Não dá mais, eu não quero mais ter essa falta de paz no meu coração. Eu quero poder ser fraterno. Quem quiser pode levar, está lá no Evangelho, na Gênesis. E aí, como é que a gente adquire essa passagem para o plano B? Tá? Daí a musiquinha que termina. Durante nossa vida, aprendemos a valorizar coisas que não são fundamentais. Materialismo, modismo, poder, status e coisas desse tipo são o que importam na nossa sociedade. Por isso, queremos convocá-lo para uma revolução. Vamos renovar a espécie humana. Vamos investir na alma. Resgatar não só a natureza, mas o natural. Vamos vender mais paz. Não filtrar as emoções, coalescer a inveja, contabilizar as boas relações. Reciclar as relações ruins, reatar as velhas amizades. Equipe o prazer, trabalhe a perseverança, vença o cansaço. Faça a diferença sem precisar de propaganda. Resolva tudo sem alarde. Use o marketing da sinceridade, cobre o profissionalismo de todos, inclusive daqueles que você elegeu. Vamos maximizar a energia, preservar os recursos, tratar a água, pois ela é a nossa fonte de vida. E como o ar também é meio de vida, vamos ser transparentes. Renove o estoque de sorrisos, canalize os bons pensamentos, use o marketing do amor. Abrace mais, beije seus amores, relembre o quanto os ama. E com a mesma força, diga não ao racismo, à intolerância, à discriminação. Seja saudável, inclusive nas atitudes. Dê bons exemplos. Diga a verdade, principalmente às crianças, para que elas cresçam sabendo acreditar. Crie seus filhos como cidadãos do mundo.
Cultive Deus e viva na razão da emoção, lutando pela felicidade plena por um futuro melhor. E agradeça sempre por estar nesse mundo. Metal Cinder, transparência e tecnologia a serviço do mundo. Eu não sei o que é essa Metal Cinder, tá? Mas eu achei tão interessante a proposta deles no sentido de, mesmo querendo vender metal, não sei se é isso que eles vendem, mas de qualquer maneira é um recado. Vai dar para viver sem mundo material? Vai dar para viver sem carro? Ou viver sem tecnologia? Não vai. Mas por que ela não pode ser usada com amor? Que é o grande recado, né, que a gente está recebendo aí nessa virada de tempo, né, vamos dizer assim. Acho que acabou. Então a nossa proposta é exatamente isso. Nós estamos vivendo a nova ordem mundial, mas olhe o que vem junto e é maior, que é a nova ordem social, que é a gente poder aprender a viver de maneira fraterna. Não precisa esperar o mundo estar pronto materialmente, a gente já pode fazer já. E aí é que vem a importância das casas espíritas, como qualquer outra casa religiosa, para nos fortalecer o espírito de serviço, que vai nos levar à fraternidade, alimentado pelo senso de eternidade, senão não teria por que servir. É isso, pessoal. Pode abrir para pergunta, né?